Agora eu vou contar um pouquinho da minha história e como que eu cheguei a este ponto de me conectar com a minha fractal mais elevada, Felino Shankar de Siriusá. Lembrando que todos que estamos aqui, todos nós que estamos nesta procura, que sempre estivemos nessa procura do despertar espiritual, do desenvolvimento espiritual, também somos sementes estelares e todos nós temos a nossa fractal mais elevada, a nossa fractal de alma. Quero dizer que eu não quero ser visto como alguém especial, porque todos somos especiais. Muitos de vocês vieram das estrelas, assim como eu, e o meu objetivo é despertar vocês para isto. Então eu peço que vocês prestem muita atenção e vejam em quais aspectos da minha história vocês se identificam, porque eu sei que a minha história servirá para que muitos de vocês também tenham insights e possam se conectar com a sua fractal mais elevada. Por volta de 1960, nos Estados Unidos começou um grande movimento, que logo depois chegou ao Brasil. Este despertar reuniu muitas sementes estelares e chamas gêmeas que despertaram nesta época. E entre elas estavam os meus pais, que se encontraram em uma dessas reuniões hippie. Depois este movimento foi muito atacado e ridicularizado, mas foi um movimento muito lindo, onde os jovens compartilhavam insights entre si e eram muito amorosos e pacíficos. Foi um movimento do despertar mais lindo que já ocorreu na história deste planeta. Quando duas chamas gêmeas se encontram, é por um propósito maior. Como já dissemos anteriormente, no vídeo Chamas Gêmeas aqui no canal. O propósito do encontro das chamas gêmeas pode ser ter um filho, ou mais de um filho. E esses filhos nascem com um avatar atualizado, uma capacidade maior de despertar o DNA. Filhos de chamas gêmeas têm o potencial de receber uma fractal mais elevada. E esta fractal pode vir de duas formas: encarnando em um corpo físico atualizado, ou como um ser entrante, o que chamamos de Walkings. Lá no canal Luz das Estrelas, temos um vídeo que explica quem são os Walkings e como este processo acontece. Aos 6 anos de idade, eu tive uma EQM, quase morte, sem nenhuma explicação. O meu corpo simplesmente adormeceu e eu perdi todos os meus movimentos, até o ponto em que perdi a minha consciência e desmaiei. A última coisa que eu me lembro, antes de perder a minha consciência, é que o meu pai me pegou no colo e me levou para o hospital. Depois, lembro de ter acordado no hospital minutos antes de o médico me atender, me sentindo ótimo e dizendo: já podemos ir para casa. Após todos os exames, o médico disse não saber o que podia ter acontecido, já que os meus sinais vitais estavam bons. Antes dos meus 6 anos, não tenho lembrança nenhuma. É como se eu estivesse nascido aos 6 anos.
Daí por diante, eu tive muitas viagens astrais. Elas aconteciam praticamente todas as noites, até chegar ao ponto em que eu não sabia mais distinguir o que era real e o que era viagem astral. As primeiras viagens astrais que eu me lembro, eu saía do corpo de forma natural e caminhava pelo bairro onde eu morava, e depois eu retornava e me deitava normalmente onde estava descansando o meu corpo. Estas viagens astrais foram evoluindo. E então eu lembro que ao invés de caminhar, eu levitava por cima dos muros e das casas. Eu achava isto o máximo, mas eu não tinha ideia de que eram viagens astrais ou sonhos lúcidos. Teve uma de minhas viagens astrais, e essa foi a que mais me marcou, que eu saí do corpo e tinham 3 luzes azuis dentro do meu quarto. Essas luzes subiram para além do teto do meu quarto, e eu então segui essas luzes. Elas me acompanharam para além da terra, e então eu vi a terra de fora pela primeira vez. E ela é redonda. Por isso eu não acredito em terra plana. Continuamos subindo até que chegamos a uma gigantesca nave espacial, e depois disso eu me lembro apenas de acordar em um local onde estava acontecendo uma palestra. Eu acredito ser nas universidades superiores de Sírios. Desde então, muitas outras experiências astrais ocorreram. Eu sabia que ninguém iria acreditar em mim se eu contasse, então eu não contava. Eu era uma criança que não me comunicava na escola e não tinha muitos amigos, pois eu achava muito sem graça as brincadeiras que eles faziam. E não tinha também muito interesse em fazer parte, porque na verdade eu achava meus colegas todos muito infantis. A minha distração era arrumar minigames. Nesta época eu tinha uns 10 anos e já ganhava o meu dinheiro arrumando os minigames estragados de meus colegas. O meu apelido na escola era Professor Pardal, porque eu inventava muitas coisas. Muitas coisas que existem hoje, como por exemplo, eu falava sobre smartphone, eu falava sobre Smart TV. Claro que não com este nome. Eu dizia para os meus colegas que eu tinha um aparelho que eu podia falar com qualquer pessoa e ver a imagem delas simplesmente tocando na tela. Eu falava sobre uma cidade de cristal e elevadores antigravidade. Minha avó paterna foi quem me criou. O meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe não se via em condições de me criar e pediu para que a minha avó paterna me criasse. Quando meu pai faleceu, eu conversei com ele pelos próximos 3 dias. Ele me ensinou muitas coisas, como, por exemplo, de que eu tinha uma missão a cumprir e que eu não estava aqui por acaso. E que tudo o que eu precisava fazer era confiar que tudo daria certo. Ele me falou também sobre assistência espiritual para o cumprimento deste plano maior. Isso para mim foi muito bom porque me fortaleceu. Era difícil para mim passar por todas essas experiências e ainda ter perdido meu pai tão cedo. Teve vezes que eu quase acreditei que eu realmente tinha algum problema mental, pois eu não conhecia ninguém que fosse parecido comigo, ou que tinha experiências parecidas. A minha avó era a única que me entendia,
e mesmo assim me levou a 3 psicólogos diferentes. Mas todos deram o mesmo diagnóstico, de que eu não tinha nenhum problema psiquiátrico, e eles disseram que eu era uma criança muito inteligente e muito criativa. Porém, assim como todos que estão nesta Matrix, eu também estava sujeito a cair nas ilusões e nas programações da Matrix. Eu queria ter amigos, eu queria ser um adolescente normal. Então eu pedi, em oração, para não ter mais viagens astrais. Eu orei para ser uma pessoa normal. Antes disso acontecer, eu estava tentando praticar telecinese. E ao acordar, um certo dia, eu olhei para uma coleção de latinhas que eu tinha acima da minha janela, da janela do meu quarto, e derrubei todas elas sem encostar nelas. Eu estava a uns 3 metros de distância, e isso me deixou muito assustado. Então eu tomei uma decisão. Eu queria ser uma pessoa normal. E desde então eu comecei a me enturmar. Comecei a tentar ser uma pessoa normal. E assim passei 20 anos tentando ser uma pessoa normal. Mas mesmo assim, algumas coisas aconteceram que me marcaram bastante e quase me fizeram despertar novamente. Uma delas foi quando eu consagrei a medicina da ayahuasca. A primeira vez. Um amigo meu me convidou para ir a uma cerimônia e eu fui, sem saber muito bem do que se tratava. E ele me explicou um pouco como era. E então, chegando lá, eu tomei o chá. E me sentei numa roda de pessoas que também consagravam a medicina. Gostei muito das pessoas. Elas eram amorosas, gentis. Me senti à vontade, me senti seguro. E então comecei a ver muitos índios e caboclos correndo pelo salão. E a minha preocupação era se alguém também estava vendo aquilo ou se era apenas eu que estava vendo aquilo. E durante esta cerimônia, eu tive alguns insights. E esses insights diziam que o tempo se acelerava e que eu precisava despertar agora. E que não tinha mais muito tempo. E que uma nova terra iria surgir. E quando eu saí para a rua, eu vi um céu muito estrelado, milhões e milhões de estrelas brilhantes, que piscavam em várias cores. Só que eu não entendi muito bem. Cheguei em casa contando tudo o que havia vivenciado para Daphne. E ela ficou muito assustada e disse que eu estava ficando doido. Pronto, este era o gatilho para eu querer ser uma pessoa normal. Porque eu tinha muito medo. Outra coisa que aconteceu foi um livro que simplesmente caiu nas minhas mãos em uma prateleira, em um depósito que tinha em uma das empresas que trabalhei. E eu tenho este livro até hoje. Eu guardo ele com muito carinho. Este livro se chama Profecia Celestina. Este livro fez muito sentido para mim, pois eu sabia que todas aquelas profecias faziam muito sentido. Porém, naquela época, não se tinha muitas informações sobre o despertar. Então, se passaram mais alguns anos e eu novamente encontrei outro livro que fez muito sentido para mim, que foi O Poder da Mente Subconsciente. Este livro dizia sobre criarmos a nossa própria realidade a partir de nossos pensamentos e crenças. Novamente, mais alguns anos se passaram, até um dia em que eu me encontrava deprimido, com todos os problemas que se apresentavam em minha vida. Tudo estava de cabeça para baixo para mim. Eu cheguei ao ponto de pensar em desistir da minha própria vida.
Então, foi quando uma voz me disse: faça algo que você gosta. E eu perguntei o quê? E a voz me respondeu: física quântica. E eu: física quântica? Como? Onde? E a voz respondeu: YouTube. Nesta época já existia YouTube, mas para mim o YouTube só tinha bobagens. Eu não conhecia. E então eu fui atrás de um computador pesquisar. E então encontrei e pesquisei física quântica. E encontrei um senhor falando sobre física quântica. Neste vídeo que eu estava assistindo, uma pessoa perguntou nos comentários se ele já tinha ouvido falar sobre reptilianos e draconianos. E eu: reptilianos? E eu pensei logo: o que isso tem a ver com física quântica? Na verdade, nada, mas as coisas acontecem como deve acontecer. Então o Senhor respondeu: bem, eles existem. E eles mantêm a humanidade escrava há milhares de anos. E eu: o quê? Como assim? E o Senhor continuou: mas isto é um assunto que iremos falar em outro vídeo. Então eu comecei a pesquisar sobre reptilianos e draconianos que escravizavam a Terra. E cheguei a um vídeo falando sobre isto. E neste vídeo dizia que tínhamos vindos de outras partes da galáxia para criar um projeto. E que neste meio tempo, os draconianos escravizaram a Terra e nos mantêm presos aqui por mais de 300 mil anos. E nesta hora, uma coisa aconteceu comigo. Eu lembrei de tudo, e eu senti todas as experiências de ter vindo para cá e senti como se eu tivesse feito parte disso. Eu lembrei que, na verdade, eu tinha feito parte disso e lembrei de tudo que eu vivi quando era criança. Lembrei das pirâmides de cristal, da cidade de cristal que eu falava quando era criança. Eu me lembrei disso tudo muito rápido. Então eu me ajoelhei na Lan House e disse: meu Deus, como que eu pude me esquecer disso? Pelo amor de Deus, nunca mais me deixem esquecer disso. Não importa o que aconteça, eu nunca mais posso esquecer disso. Então eu vi Jesus, Sananda, o cristalino, bem na minha frente. Ele era luminoso e translúcido. E ele pôs as mãos sobre a minha cabeça e disse assim: levante-se. Nunca mais você precisará se ajoelhar e nem se humilhar diante de ninguém. Então eu me levantei muito emocionado, paguei a Lan House e fui para casa. Quando a Daphne chegou em casa, eu era outra pessoa. Ela ficou muito assustada e eu dizia: eu não sou maluco. Isso tudo é verdade. E então comecei a despertar ela também. Mas dessa vez, tudo o que eu dizia fazia sentido para ela. Pois ela também começou a ativar lembranças e memórias adormecidas. E então nós começamos a nos lembrar de nossas conversas de quando éramos jovens. Quando ainda éramos namorados. Nós nos sentávamos olhando para as estrelas e falando sobre tudo isso. Sobre ter vindo das estrelas. Nós ficávamos a madrugada inteira falando sobre isso. Eu lembro que nesse dia nós nos perguntávamos: como que nós nos esquecemos disso? Então eu sabia que eu tinha uma missão e logo eu comprei o meu primeiro computador. E comecei a escrever no Facebook. Quando eu me dei conta
eu estava canalizando Arcanjo Miguel, mas antes de publicar, dando os créditos, a mensagem para Arcanjo Miguel, eu disse: não, não é possível. Eu não posso fazer isto. Escrever uma mensagem e dizer que é de Arcanjo Miguel, mas aquela voz que falava comigo anteriormente disse: sim, esta mensagem é de Arcanjo Miguel, publique. Mesmo assim, eu não publiquei. Eu queria ter certeza. Então, era final de tarde e eu fui na padaria comprar pão para o café. E eu fui pedindo: se essa mensagem for mesmo de Arcanjo Miguel, me deem um sinal. Qualquer sinal. Eu quero um sinal. Eu preciso ter certeza, senão eu não vou publicar. Quando eu estava voltando para casa, eu vi uma luz que parecia um cometa. E ainda era dia e ela passava por cima das casas. Não parecia estar muito alto. Estava logo acima das casas. Era muito linda. Era um lindo orbe de cauda azul. E não passou tão rápido como um cometa. E era tão grande que, se fosse um meteoro ou algo parecido, teria feito um tremendo estrago. Então eu percebi: é o meu sinal. Agradeci emocionado. E então cheguei em casa e publiquei a minha primeira canalização no Facebook, e desde então nasceu o Luz das Estrelas. Alguns anos depois, em uma meditação presencial que promovemos aqui em Porto Alegre, uma das pessoas que estavam conosco meditando disse ter visto um grande leão azul alado acima de minha cabeça. Ela me contou impressionada, mas eu agi normalmente, porque eu acreditava que ela podia estar vendo Arcanjo Miguel. Eu não sabia ainda do que se tratava. Então eu agradeci a ela, agradeci a Arcanjo Miguel por estar comigo. E voltei para casa. E depois eu comecei a receber mensagens de algumas pessoas que estavam nessa meditação e disseram ter visto a mesma coisa. Um leão azul atrás e acima de mim. Isso me deixou muito curioso. Então eu comecei a pedir esclarecimentos. Eu queria saber do que as pessoas estavam falando e o que elas estavam vendo. Um certo dia, eu recebi uma mensagem muito forte, uma energia muito forte que dizia: saudações, aqui é Felino Shankar, uma fractal felina de Sirius A. Mas era só isso, não dizia mais nada. Isso aconteceu algumas vezes, e todas as vezes eu me sentava para escrever, mas não vinha nada. Então eu comecei a enxergar e compreender as sincronicidades que estavam acontecendo à minha volta. Como se eu já estivesse há alguns segundos à frente do meu tempo. E pudesse, por alguns segundos, prever tudo o que acontecia, tudo o que ia acontecer. Eu comecei então a prestar atenção nisto. E me dei conta que eu estava fazendo a leitura das sincronicidades. E para que isto fosse possível, eu precisava estar atento ao momento presente. Eu enxerguei que tudo que existia eram fractais, mandalas. Tudo, exatamente tudo, eram mandalas. A posição das pedras no chão, tudo eram mandalas. Então eu comecei a criar o curso Descubra a Sua Origem Cósmica.
E durante a criação deste curso, muitas coisas aconteciam simultaneamente. Ao mesmo tempo que eu estava conectado com essas sincronicidades divinas, muitos ataques dos seres negativos estavam acontecendo, para que eu não conseguisse manter o meu foco. Mas eu sabia que se eu perdesse o foco, eu poderia não conseguir decifrar essas sincronicidades e os códigos divinos que estavam chegando. E ao mesmo tempo eu estava tomando consciência da minha fractal felina. Tudo isso acontecia ao mesmo tempo, em que eu estava criando o curso Descubra Sua Origem Cósmica. Desde as frequências até o tempo dos vídeos, as imagens, tudo, exatamente tudo foi canalizado por mim. Então eu já estava terminando o curso, mas eu ainda não sabia o nome da minha fractal mais elevada, da minha origem cósmica. Então eu me levantei para esticar as pernas, porque eu já estava há algumas horas já trabalhando na criação deste curso. E eu me dirigi até a porta, respirei profundamente, e quando voltei, na prateleira de madeira que ficava atrás da onde eu estava sentado, saltou em meus olhos o nome Shankar, como se estivesse em 3D, assim. E esse era o nome dos incensos que tinha na prateleira atrás, da onde eu estava sentado, e eu nunca havia me dado conta, não tinha conhecimento daquela marca de incensos. Então eu perguntei para Daphne, esta marca de incensos eu nunca vi, já estava aqui? E ela respondeu, não, eu encontrei hoje à tarde. E eu também não conhecia e resolvi experimentar. Acabei de colocar ali, gostou? E eu disse, este é o nome da minha fractal felina, um leão azul, felino Shankar. Desde então, eu estou cada vez mais conectado com esta fractal. E centenas de pessoas também já conseguiram descobrir as suas origens cósmicas através das técnicas canalizadas por este curso Descubra Sua Origem Cósmica. Agora vocês já sabem, então, um pouco sobre a minha história. E eu quero dizer que todos vocês são sementes estelares, não importa o que digam, não importa o que falem para você, todos vocês têm uma origem cósmica. E todos vocês precisam descobrir as suas e se conectar com as suas origens cósmicas, com a sua fractal mais elevada. Essa foi um pouquinho da minha história, eu me emociono ainda um pouco quando eu conto ela, mas eu acho que isso é importante, que serve de encorajamento e de exemplo para que vocês entendam que todos vocês também têm uma origem cósmica e todos vocês